Revisão para a prova de geografia do primeiro ano do primeiro trimestre. Então, aqui está o mapa mental que foi disponibilizado a vocês e ele mostra mais ou menos tudo aquilo que nós vimos ao longo do nosso ano letivo até aqui. E eu vou fazer por uma ordem cronológica, ou seja, eu vou começar lá da nossa primeira aula e depois eu vou fazendo as relações que apresentam aqui no mapa mental. Pode ser em ordem do que nós vimos, pode ser um pouquinho fora de ordem. Então, na primeira aula que nós vimos foi então a conceituação do que é geografia, né? Então, o centro do nosso mapa mental ele está aqui, geografia. E aí, uma das questões que a gente viu no início do ano foi o que a geografia estuda. O que a geografia estuda? A geografia estuda o que a gente chama de espaço geográfico, é o nosso objeto de estudo. Notem que o espaço da geografia não é meramente espaço, nós chamamos de espaço geográfico. Por quê? Porque o espaço da geografia ele é um pouquinho diferente dos outros espaços, né? O espaço da geografia ele vai ser tanto o próprio meio, a natureza, aquilo que é físico, quanto também a humanidade, as relações sociais que criam e geram o espaço. Então nós podemos pensar que o espaço geográfico ele é composto por dois sistemas. O sistema de objetos, que é o espaço normal, né, que a gente pensa, que é material, que é físico, que tem, sei lá, as mesas, as cadeiras, as paredes, as edificações, as casas, os prédios, as árvores, o relevo, o solo, etc. e tal. Mas o espaço geográfico ele também vai ter o sistema de ações. Ou seja, ele vai ter as ações que criam os objetos, ele vai ter as ações que modificam o espaço. Então a gente vai pensar assim, ó, bom, o Bernardo parece uma cadeia, beleza. Mas por que ele não é um presídio? Ele poderia ser, mas o que faz ele não ser um presídio, na verdade, são as ações que acontecem no Bernardo. O que acontece no Bernardo é aula. O que acontece no Bernardo não é punição por alguma coisa do tipo. Então, o que importa também no espaço geográfico não é somente os objetos, mas também as ações que dão vida, que animam esses objetos. A geografia, gente, então, ela vai estudar o quê? Ela vai estudar a relação entre a sociedade e a natureza. Ela vai estudar a relação entre o homem e o meio, entre o homem e o espaço. Ele vai estudar de outra forma como que a sociedade se espacializa. Então, por que algumas pessoas moram em certos locais, por que outras pessoas moram em outros, por que a sociedade, sei lá, dos Incas viveu nos Andes, como é que eles se adaptaram, como é que a sociedade alemã se adapta, como é que as sociedades do deserto do Saara se adaptam, por que as pessoas mais pobres moram nos morros e as pessoas mais ricas moram nas praias, pelo menos aqui no Brasil, por que existe essa diferença? Isso que a geografia vai mais ou menos estudar. A geografia, então, ela vai ter uma espécie de pergunta, né? Lá no início do ano, eu perguntei para vocês, bom, dentre essas 5 aqui, qual delas que é a mais geográfica? O que, quando, onde, por quê e como. E aí vocês respondem onde, porque vocês pensam, localização e geografia. Mas na verdade, dizer onde é fácil. Eu posso disponibilizar um mapa do Rio Grande do Sul e pedir onde fica Porto Alegre. E aí vocês vão lá encontrar um pontinho, nesse ponto vai estar escrito Porto Alegre, e vão lá indicar, Sor, tá aqui. Beleza, isso tem uma função. Tá, tem, mas é uma função complexa? Precisa ir para a escola para aprender isso? Bom, talvez, sei lá, no terceiro ano do fundamental, depois não mais. A geografia, na verdade, ela estuda o porquê. É o porquê que as coisas estão onde estão. Então, por que a capital do Rio Grande do Sul está ali? Por que no Rio de Janeiro as pessoas mais pobres moram em morros e as pessoas mais ricas moram em praias? Por que no GTA V o Franklin está numa área plana quando é pobre e ao enriquecer vai para uma área mais alta, vai para o morro? Se fosse no Rio de Janeiro, o Franklin moraria no plano ou moraria no morro? Quando ele era pobre, provavelmente no morro, mas quando ele desce, ele vai para o plano. Por que é o contrário do GTA V? E assim vai. A geografia, gente, então, ela vai ter um porquê. Eu gosto de pensar o porquê da geografia. Claro, aqui é importante. Cada um vai elaborar o seu porquê, a sua justificativa. Eu gosto de pensar dessa forma. Bom, vocês existem. Se vocês existem, vocês ocupam espaço. E existe uma lei da física chamada que fala dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Bom, se vocês estão num lugar, então vocês não estão em outro. Se vocês estão num lugar, nada mais pode estar naquele lugar. Nossa, isso é bem simples. Sim, mas pensa na cidade. Se nós temos uma cidade com duas partes, uma parte que pode inundar, uma parte que não vai inundar. Onde os mais pobres vão morar? Na parte que vai inundar. Por quê? Porque os ricos estão na parte que não vai inundar. Logo, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. As pessoas mais vulneráveis vão viver em lugares mais vulneráveis. Por quê? Porque os menos vulneráveis já estão ocupados. Então a geografia ela vai nos levar a questionar isso. Então, se vocês existem, vocês ocupam um espaço, logo precisam sim estudar geografia, porque
Vocês existindo e ocupando espaço faz com que vocês ocupem certos lugares e não outros. Para a gente estudar o espaço geográfico, nós vamos usar então o que a gente chama de categorias. As categorias, gente, elas são como se fossem lentes ou óculos. Parem para pensar. Se o espaço ele é em parte físico, nós podemos olhar para esse espaço, mas o espaço fica diferente conforme a gente coloca um óculos. Então, um óculos preto ele se parece de uma forma, um óculos Juliette se parece de outra, um óculos de grau se parece de outra forma, e assim vai. O espaço é o mesmo, mas a lente que eu estou usando para ver ele parece que está mudando ele, eu consigo ver coisas diferentes nele. Então, nós vamos chamar isso de categorias. Uma das categorias da geografia é o conceito, então, de paisagem. Paisagem é tudo aquilo que a vista alcança, tudo que a gente consegue ver com os nossos sentidos, sentir com os nossos sentidos. A paisagem, gente, ela vai ser então material. Ela vai, na verdade, corresponder ao que a gente chama de sistema de objetos. Então, são as coisas físicas. E eu olho para as coisas físicas e eu começo a descobrir várias coisas sobre a sociedade. No Rio de Janeiro, por exemplo, que tem os morros e tem as áreas planas, nos morros tem os mais pobres, nas áreas planas tem os mais ricos, perto da praia, por exemplo. Quando eu olho isso, embora seja bem óbvio, eu percebo que o Rio de Janeiro ele é desigual, que o Rio de Janeiro ele tem pobreza, e assim vai. Então eu começo a olhar para o espaço e perceber como que uma sociedade é, mais ou menos, né? Então a paisagem vai nos dizer isso. Um outro conceito importante da geografia é o conceito de lugar, que traz a perspectiva do afeto. Então o lugar é a porção do espaço que alguém ou um grupo de pessoas sente afeto, produz memória, se sente pertencido. Então, o lugar, gente, ele vai trazer a perspectiva de gostar de uma parte do espaço, de sentir saudade dela, né? Então, ela vai trazer a perspectiva do cotidiano. Porque o lugar das pessoas são os espaços do cotidiano. A gente não tem Dubai como um lugar porque a gente nunca visitou. Mas talvez a casa de vocês seja sim um lugar para vocês. Porque é um espaço do cotidiano que vocês vivenciam. Território vai trazer a perspectiva das relações de poder. Então, a gente vai estar falando, por exemplo, que as favelas, que são o lugar para algumas pessoas, as pessoas gostam de estar lá, ela também é um território do tráfico e é um território do Brasil. Então, é um território brasileiro, sim, mas ele está tomado, por exemplo, pelo tráfico de drogas. Quando eu olho para isso, eu estou olhando da perspectiva do poder, estou olhando da perspectiva da apropriação. Quando a gente olha para a perspectiva da apropriação, a gente pode também pensar no território dos indígenas. O território dos indígenas é o território onde os indígenas habitam, onde os indígenas se apropriam, constroem a sua vida. E nele eles produzem cultura. Então tá ligado também à cultura. E aí a gente tem um outro conceito chamado região. A região vai ser uma porção do espaço com uma característica em comum. Ou seja, eu posso pegar um país e dividir ele em regiões, e cada região vai ter uma característica que faz ela ser uma região, que vai ser diferente do resto. Então, região, ela é uma parte do espaço, uma porção do espaço definida de acordo com um critério. Do mesmo modo que eu posso dividi-lo, vocês, em, sei lá, gênero, raça, etnia, time, eu posso dividir o espaço de acordo com algum critério. Quando eu fizer isso, eu vou estar construindo, criando uma região. Para a gente estudar geografia, aliás, quando eu penso em geografia, a gente geralmente pensa então em mapa, satélite, foto, etc. Vocês talvez, para escrever geografia no WhatsApp, vocês podem escolher um emoji. Que emoji vocês escolheriam? Eu escolheria ou a Terra ou o mapa. Por quê? Porque a geografia ela vai ser representada com esses instrumentos, né? Quem vai estudar esses instrumentos é o que a gente chama então de cartografia. A cartografia é a ciência, é a parte da geografia que estuda os mapas, os satélites, as fotos e assim vai. Ou seja, a cartografia ela estuda também localização. E aí vem uma questão: como que nós nos localizamos? Existem várias formas. Eu posso me localizar, por exemplo, com o Sol, com as estrelas e assim vai. Hoje em dia, nós costumamos utilizar aqueles pontos cardeais, né? Então, os pontos cardeais são aqueles 4 principais que estão em vermelho. N é norte, L é leste, S é sul, O é oeste. Entre norte e leste, nós temos um ponto colateral, que está bem no meio, né? Podem ver que o NE é nordeste, o SI é sudeste, o SO é sudoeste e o NO é noroeste. Para a gente se localizar, gente, a gente vai criar uma grade. A gente vai colocar uma grade em cima da Terra. Do mesmo modo que no Minecraft nós temos x, y e z, as coordenadas, nós também temos coordenadas na Terra. Nós também colocamos um tabuleiro em cima da Terra, onde essas linhas elas vão ter certos números para a gente se localizar, né? Então, essas linhas elas vão ser chamadas de meridianos e paralelos. Observe, gente, que os paralelos elas são retas horizontais que ligam o planeta de leste a oeste e nunca se tocam, né? Nós temos um principal, que vai ser o que a gente chama de linha do Equador.
A linha do Equador, gente, ela é então o paralelo central, que divide a Terra em duas metades. Já os meridianos, eles são linhas verticais. Essas linhas verticais, gente, elas se encontram no Polo Norte e no Polo Sul. Podem notar que as linhas elas estão se encontrando em dois pontos, lá no Polo Norte e elas também estão se encontrando no Polo Sul. E nós temos um meridiano central. Esse meridiano central vai ser então chamado meridiano de Greenwich, que se passa mais ou menos na Inglaterra. Então, dos meridianos e dos paralelos vão nascer o que a gente chama de latitude e longitude. O que são as latitudes? As latitudes, elas a gente pode ver aqui, ó. Observem, gente. Nas latitudes, eu coloquei ali um ponto azul, eu peguei esse ponto azul e eu linkei ele com o centro do planeta, com a linha do Equador. Entre a linha azul e a linha do Equador, que está em vermelho, surgiu um ângulo. Esse ângulo é o que eu chamo de latitude. Ela vai de 0 a 90 norte e de 0 a 90 sul. Já as longitudes, gente, elas são a distância angular, a distância em ângulos, em relação ao meridiano de Greenwich, que agora está em verde. Então eu posso pegar um certo ponto aleatório no meu mapa, e esse ponto aleatório no meu mapa, ele vai ter um certo ângulo em relação ao meridiano de Greenwich. Da mesma forma que eu fiz com a longitude, com a latitude, eu vou fazer então com a longitude. Vocês podem ver que ali tem 360 graus ao todo, e eu divido em duas partes. Então é 180 para um lado, 180 leste, e 180 para o outro lado, 180 oeste. E aí, nós podemos fazer um exercício que é descobrir a latitude e a longitude de um ponto. Então aqui o ponto A, por exemplo, seguindo a linha horizontal, eu vou descobrir que ele tem uma latitude de 40 norte. E seguindo a linha vertical, eu vou descobrir que ele tem uma longitude 80 graus oeste. Então nós podemos fazer um exercício onde nós descobrimos a latitude e a longitude de cada um dos pontos, que eu não vou fazer aqui, mas eu recomendo que vocês possam fazer observando o mapa mental que está disponibilizado ali no Classroom, que é este aqui que eu utilizei, tá? Então, quando nós utilizamos, gente, a cartografia, nós podemos então pensar que ela é a representação da Terra. E a Terra, ela gira. Se a Terra gira, a gente vai ter então o que a gente chama de fuso horário. O que é o fuso horário? O fuso horário, na verdade, é uma resposta para uma pergunta bem complexa. Qual é a pergunta? Como que nós vamos definir o horário no mundo? Então, a gente poderia ter duas coisas assim. Ó. Uma alternativa seria o mundo inteiro estar no mesmo horário. Então, Japão, Brasil e Nova York vão estar no mesmo horário. Ou outra forma é cada país vai estar no seu horário e nós vamos dizer que o meio-dia é o meio do dia em qualquer país. O que é o meio-dia? O meio-dia é quando o sol está na metade do caminho entre o nascer e o pôr. Então, o sol nasce e o sol se põe. O meio do caminho é o que a gente chama de meio-dia. É o meio do dia. Mas o meio do dia poderia ser qualquer horário. Mas nós fazemos com que o meio do dia, onde o sol está de pezinho, né, está mais no alto, ele seja 12 horas. Exatamente o meio do dia entre meia-noite e meia-noite. A Terra, gente, ela gira 360 graus em 24 horas. Então a Terra ela dá um giro completo em volta de si mesma e ela demora 24 horas. A ideia é a seguinte: se a Terra gira 360 graus em 24 horas, a cada uma hora ela gira 15 graus. É só dividir 360 por 24. A gente vai pensar assim, ó. Se em 24 horas a Terra gira 360, então em 12 horas ela gira 180. Em 6 horas ela gira 90. Em 3 horas ela gira 45. Em 1 hora a Terra gira 15 graus. Dessa ideia dos 15 graus, a gente vai dizer que a cada 15 graus de longitude que eu ando no mapa, é como se nós andássemos 1 hora no relógio. Ou seja, gente, o Sol ele nasce a leste. Então, no leste é sempre antes, mais tarde. Por exemplo, o Japão está sempre na frente no nosso horário, porque o Sol nasce primeiro lá no Japão. Então, o Japão sempre vai estar na frente. Já Nova York, por exemplo, ou os Estados Unidos como um todo, vai estar atrás. Por isso que os jogos de basquete da NBA, por exemplo, eles terminam na meia-noite, eles terminam na madrugada no Brasil, porque lá eles estão antes. Aliás, antes no sentido de eles estão com menos horas no relógio. Já o futebol europeu, por exemplo, a Champions League, ela é de tarde, mas os caras lá eles já estão jogando de noite. Por quê? Porque a Europa está mais perto do Japão do que nós. O que vai acontecer, gente? Então, quando eu ando do oeste para o leste, as horas vão aumentar. Ou seja, os Estados Unidos estão a oeste do Brasil. Então, quando eu vou dos Estados Unidos para o Brasil, as horas aumentam. Agora, se eu vou do Japão para o Brasil, as horas diminuem, porque eu estou indo de leste para oeste. E aí nós podemos ver mais ou menos esse mapa, né?
Esse mapa aqui ele está mostrando os fusos horários do mundo. Observem que o meio é 0, que é onde passa Londres. Ó. Londres está aqui. De Londres para leste, para direita, para perto do Japão, que está aqui, as horas vão aumentar. E aí os fusos horários vão ter mais ou menos 15 graus e ele vai aumentando 1 hora. Ao todo, 12 horas a mais. Já para a esquerda, para oeste, em direção ao Brasil, em direção aos Estados Unidos, as horas vão diminuindo. Mas os Estados Unidos, observem, ele está mais longe de Londres do que o Brasil. Então, eles estão com horas a menos do que nós, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Londres também é chamado de Greenwich, que também é chamado de GMT, que é Greenwich Mean Time. Se eu vou de Londres para a direita, para leste, as horas vão aumentar, e se eu vou de Londres para a esquerda, as horas vão diminuir. Para resolver os cálculos, gente, eu tenho vídeos gravados que vocês podem ver ali no canal ou está publicado como um material do Pleasure. Então vocês podem ter acesso ali para ver os cálculos de fuso horário, como se resolve cada um. Agora, gente, estudando os mapas em específico, nós podemos ver que a cartografia, então, ela é justamente a ciência que estuda a representação da Terra. A principal forma de representar a Terra são, então, os mapas, né, que é o que a gente vê em geografia o tempo inteiro. Os mapas mostrando informações diferentes. Os mapas, gente, eles são então uma transformação do 3D para o 2D. A Terra, ela é tridimensional. O mapa, ele é um papel, então ele é bidimensional. A transformação do tridimensional para o bidimensional dá errado. Por quê? Porque é impossível não distorcer, tá? Olha só, aqui é como se fosse uma laranja que foi cortada, né? Descascada. Essa laranja, gente, ali nessa imagem, eles tentaram fazer com que a laranja ficasse retinha com a mesa. Notem que ela não ficou, né? A laranja, ela tá para cima. Por quê, gente? Por que ela sempre vai ficar meio redondinha, vai ficar meio para fora? Porque a laranja, ela é tridimensional. E quando tu tenta transformar em bidimensional, que é grudar na mesa, não tem como. Vai sim ficar distorcido. É impossível. Isso significa que todo mapa, 100% dos mapas estão errados. Significa que não dá para confiar em mapa? Não, dá para confiar em mapa. A questão é, a gente tem que ter consciência que todo mapa está errado. Todo mapa distorce alguma coisa. Ou seja, nós basicamente escolhemos o que nós vamos distorcer. Se vocês fossem fazer um mapa, vocês teriam que escolher, beleza, o que eu quero manter igual na vida real e o que eu quero distorcer, o que eu quero fazer diferente. Porque não tem como fazer perfeito. Então tu vai escolher o que tu vai distorcer, ou melhor, tu vai escolher o que tu quer manter. Disso vão nascer então o que a gente chama de projeções cartográficas, que são formas diferentes de fazer um mapa. E nós podemos pensar, gente, as projeções elas vão ser classificadas, por exemplo, em relação ao que tu distorce, ou melhor, ao que tu mantém igual. E aí nós vamos ter então essas 4 aqui, ó. Quando tu vai fazer um mapa, nós temos 3 categorias que tu vai distorcer: forma, área e distância. Tu vai escolher uma delas para manter. Então, tu vai manter a forma e distorcer os outros dois. Tu vai manter a área e distorcer forma e distância. Ou tu vai manter a distância e distorcer forma e área. Quando tu mantém a forma, a gente chama de projeção conforme, que tem forma aqui dentro, né? Quando tu mantém a área, a gente chama de projeção equivalente. O valente vem de área. Quando tu mantém a distância, tu chama isso de projeção equidistante. Equidistante, equi igual, distante, distância. E tu pode também distorcer tudo. Mas quando tu distorce tudo, tu distorce pouquinho cada um. Então ele se parece com a realidade, mas está tudo diferente. Nós chamamos isso de projeção afilática. Nós podemos classificar as projeções também em relação à superfície de projeção. Para isso, é como se a gente fosse imaginar que nós somos uma divindade e nós vamos colocar um papel em volta da Terra. Quando a gente vai fazer isso, nós vamos ter então 3 grandes tipos de projeção. Nós podemos colocar a Terra como uma folha de ofício na Terra, né? Então, imaginar que a gente está colocando uma folha de ofício em cima de uma bola. Ali, no caso, que o papel está representando aqui, né? A gente vai utilizar, por exemplo, para representar o Polo Sul ou o Polo Norte. Aqui é uma projeção plana ou azimutal. E aqui ela está mostrando o plano. Outra forma é fazer um cone em volta da Terra, como se fosse um buquê ou uma casquinha de sorvete. A gente chama isso de projeção cônica. Nós utilizamos isso para representar as médias latitudes, então latitudes como o Rio Grande do Sul. E aí ele vai ficar bem pouquinho distorcido. Por quê, gente? Porque onde está verde é a área de menor distorção do mapa. Ó. Onde está verde é a menor área de distorção do mapa. Por quê? Quanto mais perto do papel, menos distorcido fica. Outra forma de fazer um mapa
nesse caso é utilizado muito para mapa mundi, né? É a projeção cilíndrica, que é colocar um cilindro em volta da Terra. Notem que ele está tocando a área verde, então é a área verde que vai estar pouco distorcida. Quanto mais longe do papel, como é o caso do Polo Norte, que está muito distante do papel, ele vai ficar bem distorcido. Então vai ficar cada vez pior quanto mais perto do polo. E aí tu pode distorcer a área, tu pode distorcer a distância, tu pode distorcer a forma, e aí depende da projeção que tu vai usar. Nessa projeção aqui, gente, ela está distorcendo o quê? A forma. A Groenlândia, ela está bem mais larga do que ela é. Mas nós temos aquele mapa do Mapa Mundi, né, do Google Maps, que ele é a projeção de Mercator, que em vez de distorcer a forma, distorce a área. E aí a Groenlândia fica 2 vezes maior que o Brasil, sendo que ela é bem menor que o Brasil. Tem tipo 4 ou 5 Groenlândias dentro do nosso país, ok? Sobre o mapa, gente, todo mapa ele tem uma redução do espaço. Se ele é uma redução do espaço, significa que, se eu for fazer um mapa da sala, o quadro, por exemplo, ele tem, sei lá, 3 metros e ele vai ter 30 centímetros. Eu reduzi o quadro 10 vezes, né? Essa redução do espaço, gente, ela precisa ser proporcional. Se a mesa do professor tem 2 metros e o quadro tem 3 metros, então eu vou reduzir o quadro 10 vezes e a mesa do professor tem que ser reduzida 10 vezes. Por quê? Porque senão vai ficar um mapa completamente distorcido, completamente nada a ver com a vida real. Ou seja, esse cálculo, a gente vai chamar isso de escala. O que é escala? A escala é a relação que existe entre o mapa e a realidade. Por exemplo, 1 centímetro no meu mapa, que eu vou medir com a régua, vai representar tantos centímetros na vida real. A cada centímetro que eu ando no mapa, é como se eu estivesse andando tantos centímetros no espaço real. Isso eu chamo de escala. E a gente vai fazer cálculos com essa escala, né? E a escala ela vai ser representada assim, ó. 1, 2 pontinhos e um número. Nesse caso, para exemplo, eu coloquei 5.000. O que significa, gente? Toda escala é sempre assim, ó. 1, 2 pontos, um número. 1, 2 pontos, um número. Como que se lê essa escala? 1 significa 1, por exemplo, centímetro no mapa. Então é 1 alguma coisa no mapa. Esse alguma coisa que eu coloquei em azul, centímetro, é a unidade de medida. Poderia ser metro, poderia ser metro. Poderia ser quilômetro, poderia ser quilômetro. Aqui eu coloquei como centímetro. Então é 1 centímetro no mapa. Equivale a, ou seja, 2 pontos significa equivale. Então, leia assim, ó, 1 centímetro no mapa equivale a 5.000 centímetros no espaço real. Ou seja, a cada 1 centímetro que eu ando no mapa, ele equivale 5.000 centímetros no espaço real. Notem, gente, por que eu coloquei centímetros? Porque antes eu coloquei centímetros. Se o 1 é centímetro, então depois dos 2 pontos tem que ser centímetro. Dos dois lados tem que ser a mesma unidade de medida. Se eu quero usar quilômetro, é quilômetro no mapa e quilômetro no espaço real. Isso é muito importante, a gente não pode confundir. Sobre isso, gente, a gente fez aqueles vários cálculos, né, aquelas regras de 3. As regras de 3 vocês podem ver então também os vídeos, né, que estão disponibilizados ali no Classroom, ou tem uma playlist no canal para quem achar mais fácil. Então vocês podem ver aqueles vídeos para descobrir como é que se resolve cada exercício das folhas de perguntas, folhas de questões que eu passei. E os mapas, gente, nós também vamos poder estudar eles tendo diferentes tipos, diferentes elementos, tá? Então, a gente pode estudar dentro dos mapas os elementos, os símbolos que a gente usa para representar esse mapa. Gente, todo mapa possui pelo menos um elemento. Ele pode ter um ou mais elementos. O que são esses elementos? O que são esses símbolos? São 3. Os pontos, as linhas e as áreas. Então, os pontos, nós vamos representar, por exemplo, as cidades no mapa do Brasil. Ou nós vamos representar os minérios que nós temos em um mapa do Brasil. As linhas, nós vamos representar tudo aquilo que é meio linha, né? Por exemplo, as estradas, os rios, são todos linhas, não são? E nós também temos as áreas. A diferença entre área e ponto é a escala. Por exemplo, no mapa do Brasil, as cidades do Rio Grande do Sul não vão ser áreas, porque elas são muito pequenas para isso. A gente vai representar com ponto. Agora, no mapa do Rio Grande do Sul, essas mesmas cidades podem ser, então, áreas, por que não? Ou no mapa do mundo, os estados brasileiros, muitas vezes, vão ser pontos. Já os países vão ser áreas. Então, pontos, áreas e linhas são os 3 símbolos que nós temos. Ou seja, eles vão depender do que tu quer representar e da escala. E nós podemos também estudar os mapas a partir das suas relações entre os elementos. Beleza. Entre os diferentes pontos que tem no mapa, qual é a relação que é entre eles?
Por que que um mapa ele tem uma gradação de cores? Ele vai do vermelho ao verde, passando pelo amarelo, do pior ao melhor. Isso é uma relação de quê? Então, essas relações, gente, são 4 tipos, né? Nós temos relações de diferença. Por exemplo, um mapa que mostra os minérios que o Brasil possui, ele vai, por exemplo, utilizar como pontos. E cada minério vai ter um símbolo diferente. O ouro pode ser uma barra de ouro, o ferro pode ser uma pepita de ferro, a prata pode ser uma barra de prata, o carvão pode ser o símbolo do carvão, igual no Minecraft, e assim vai. Significa que carvão é melhor que ouro, melhor que prata? Não necessariamente. Ah, Sor, mas o ouro vale mais que a prata. É, mas cada um tem uma função diferente. A prata serve para algumas coisas, o ouro serve para outras. Não é que é melhor ou pior, é simplesmente diferente. A quantidade, ela vai mostrar então mais ou menos, melhor ou pior. Então ele vai falar sobre proporções. Por exemplo, o PIB. Então o tamanho da economia de um país. Então nós temos um mapa do mundo que vai mostrar países com PIB maior, países com PIB menor. Ou mostrar um mapa do mundo com o tamanho da população de cada país. Então os países mais populosos do mundo vão estar em vermelho e os menos populosos vão estar em azul. Mais ou menos. As relações de ordem, elas vão trazer a questão da hierarquia. Por exemplo, estradas. As estradas, gente, elas são, por exemplo, as ruas locais, as avenidas, as rodovias e assim vai. Existe uma hierarquia, uma ordem de importância entre as estradas. A rodovia é mais importante do que a avenida e a avenida é mais importante do que a rua. Nós vamos representar elas, por exemplo, com linhas cada vez mais grossas. Então a rua vai ser uma linha fina, a avenida vai ser uma linha mais grossa e a estrada vai ser uma linha mais grossa de outra cor. Isso é uma relação de hierarquia. E nós temos também as relações de movimento, ou seja, de uma coisa que sai de um lugar e vai para o outro, um fluxo. Por exemplo, as migrações. As pessoas saem de um lugar e vão para o outro. Ou a troca entre os países. Então, por exemplo, o fluxo de mercadorias. O que o Brasil compra e vende para a China. Vai mostrar, sei lá, um mapa econômico do Brasil, para onde o Brasil vende. E aí tu vai ter, então, as linhas saindo do Brasil e indo para os países. E elas vão ser mais grossas ou mais finas, dependendo do quão comércio tem. Nesse caso, gente, por exemplo, nós vamos ter movimento usando as setas para representar as migrações, e quanto mais gente, mais grossa é a linha. E aí vai entrar numa relação de quantidade. Então elas vão poder se misturar. E o mapa vai mostrar vários tipos, né? Pode mostrar só um ou pode mostrar vários. Aqui nós temos então um exemplo dos grupos, né? Os pontos diferentes aqui, gente, eles estão mostrando assim, ó. Por exemplo, o círculo, o quadrado, a cruz, o losango, a estrela. Nós temos também as linhas. Olhem só as linhas aqui diferenciadas. Nós temos também as áreas. Dá para saber o que é melhor e o que é pior com isso? Não, porque não tem melhor ou pior. É simplesmente diferente. E aqui nós temos o ponto ordenado. O ponto ordenado, ele está mostrando ele ficando mais preenchido. Então, é uma relação de hierarquia, né? Então, aqui, tu tem a questão hierárquica, uma coisa menos importante para uma mais importante. E aqui nós temos também os pontos proporcionais. Eles vão ficando bem pequenininhos e vão aumentando quanto mais tem daquilo. Pode ser, por exemplo, o tamanho da população, né? Então, aqui as linhas proporcionais e aqui as áreas proporcionais. E isso dá mais ou menos conta de tudo que nós vimos no nosso ano letivo até agora. Então, para a prova, recomendo vocês verem esta aula aqui e fazer os cálculos de fuso horário e de escala e se apropriar deles, porque eles tendem a cair na prova. Então, é isto.